Sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas capítulo 15, versículo 11. Eu queria pedir para você, em nome de Jesus, que o seu telefone estivesse totalmente desligado, que você só levantasse em caso de extrema necessidade, que você não conversasse, não mandasse mensagem, não se conectasse à internet, se conecte ao Senhor. Por favor, eu peço educadamente, não me queira ver bravo, fica a dica. Vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus está contando aqui uma história que parece-me que é uma história real, verdadeira, verídica. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens ou da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua renda, todo o seu dinheiro, toda a sua fazenda, vivendo de forma dissoluta. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Diga, a crise vem. Outra vez. E ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a alguns cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. E caindo em si, ele disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Seu filho mais velho, que estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música, as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou toda a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ok, vamos lá. Eu quero relembrar algumas coisas com vocês, e eu quero que você me dê um máximo da sua atenção, por favor. O que nós temos falado nos últimos dias a respeito de nascer de novo, de ser regenerado, de crescer, de amadurecer. Muitas coisas nós temos falado. O problema é que alguns de nós não temos prestado atenção aos sinais. Diga, Deus não dá datas, mas sinais, temporadas. Então, existem sinais claros na Bíblia. E eu preciso estar atento a esses sinais. Põe para mim só o título da mensagem, por favor. Eu quero falar algo para você dentro disso. Isso, leia ali para mim. Ok. A grande angústia do homem é: o que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Então nós desenvolvemos muitas teorias. Nós desenvolvemos teoria que simplesmente nós evoluímos de uma raça animal para uma raça mais racional, de uma raça irracional para uma raça mais inteligente. É uma teoria. Biblicamente falando, eu preciso entender quais são os planos,
os propósitos e os projetos de Deus para a minha vida. Nós chamamos isso de sonhos. Eu tenho um sonho de estudar, eu tenho um sonho de conhecer tal país, eu tenho um sonho de um dia eu quero ir na Disney, eu tenho um sonho de me formar em tal coisa, eu tenho um sonho disso, um sonho daquilo, sonho de casar, sonho de ter filhos, sonho. Ok, todos nós temos, pelo menos penso eu, que a maioria de nós temos sonhos. Então, sonhos são projetos, são alvos que queremos alcançar, são propósitos que nós colocamos na nossa alma, no nosso coração. Eu quero chegar até ali. Porém, existem algumas coisas que eu preciso levar em consideração. O que é que eu preciso levar em consideração? Se o meu sonho, eu já sentei e calculei, e se eu estou disposto a pagar o preço por aquele sonho. Diga, todo sonho tem um preço. Outra vez. De novo. Às vezes você vê uma frase assim, sonho é de graça. Não é. Pergunte para quem se formou em medicina. Pergunte para quem se formou em pedagogia, em matemática. Pergunte para quem levanta todos os dias de manhã e vai trabalhar. Sonho não é de graça não, minha gente. Se paga um preço muito alto. E às vezes, não me entenda mal, às vezes um preço até injusto. Você muitas vezes vai ser caluniado, difamado e injuriado. Mas isso tudo é porque eu e você, nós temos, leia ali, outra vez. Então, eu preciso descobrir qual é a missão que eu tenho. Eu já falei isso muitas vezes aqui na nossa igreja. Você tem uma missão a cumprir, que é uma missão dada por Deus, mas existe uma missão que a escolha é sua. A missão dada por Deus, nós chamamos ela de ministério. Ministério significa serviço. Diga, ministério significa serviço. Quando nós falamos ao ministro fulano de tal, é alguém que está ali para servir ao povo, ao próximo. Nós temos às vezes um outro entendimento, nós fazemos uma interpretação errada. Então, existe um chamado de Deus e uma escolha de Deus para a sua vida, para algo. Agora, Deus, Ele também lhe dá liberdade de escolha. Diga, eu sou livre para escolher. A cor do seu sapato, a cor dos seus cabelos. Se você vai morar numa casa, num sobrado, num apartamento. E algumas vezes, nós fazemos escolhas que nós colocamos, vamos dizer assim, a direção em Deus. E onde nós mais erramos nessas escolhas em relação a Deus? Na escolha do cônjuge. Diga, a escolha do cônjuge. Outra vez. Porque muitos, quando casam, já perdi a conta da quantidade de casamento que realizei. Segura na mão, olha para ela. Você vai ver esses olhinhos por muitos anos, meu filho. Diga alguma coisa. Aí ele olha para mim e fala assim, o que o senhor quer que eu diga? Eu não sei, a mulher é tua, fala uma coisa para ela. Ana Luísa. Aí ela olha para ele, que é Luiz Antônio? Quero dizer que você é meu bem, me quer. Mal me quer, não tem. Então, a princípio é meu bem, depois de alguns anos, dá aqui meus bens. É mais ou menos assim. É meu amor, depois de alguns anos é meu terror. E alguns falam frases que são muito bonitas. Foi Deus que deu você para mim.
Depois de alguns anos, o capeta colocou você na minha vida, demônio. Estou mentindo, gente? Não, fala sério, estou mentindo? Então, essas coisas que eu, como pastor, eu fico pensando, irmão, menos, irmão. Não, pastor, olha, eu estou apaixonado, encontrei a mulher da minha vida. Irmão, calma. Não, pastor, já sou homem. Quantos anos você tem? 14. Todo mundo namorando e beijando, eu sou bebê ainda, eu preciso dar uns... E aí o que nós fazemos? Nós falamos assim, Senhor, coloca alguém na minha vida. Senhor, coloca alguém na minha vida. Deixa eu falar algo para você. A escolha é sua. Deixa eu falar de novo. A escolha é sua. Amém. Deixa eu falar outra vez. A escolha é sua. Amém. Porque depois você vai dizer assim, olha o que tu me deste. Como é que chama isso? Síndrome de Adão. Adão, o que você fez? A mulher que o senhor me deu. Deu fruto para me comer. Você é a mulher que dá para os outros? Então, o que acontece conosco? Nós colocamos a culpa em Deus pelas nossas escolhas ruins. E aí, às vezes nós fazemos assim, Senhor, me dá um sinal, me dá uma luz. Quando ele chegar e ele olhar para mim e ele tiver com uma camisa vermelha, então eu sei que é ele. Olha, não leva a mão não, mas Deus não trabalha assim. Não é dessa forma, não é desse jeito. E aí, querido, o que eu quero falar para você, o que eu quero mostrar para você? Nós temos um texto aqui, em que um garoto, ele resolveu... Pastor Zé, me dá essa placa do carro aí que eu vou pedir para o irmão ir lá. Um momento, por favor. Isso. Zafira, é o meu carro? Ah, não, é outra Zafira. Zafira MK 5505. Vai lá, meu querido, obrigado. Voltando aqui. Nós temos um texto aqui em Lucas capítulo 15, em que um homem, ele tem 2 filhos. É um homem que tem 2 filhos. Ok. Esse homem muitas vezes ele é representado como Deus. O filho mais velho é chamado de Israel, o mais novo é chamado dos gentios. É uma interpretação boa, simbólica, bonita que serve, mas não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre um homem que tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ou seja, esse menino inexperiente, ele se iludiu. Ele chegou para o pai, ele disse assim, pai, eu quero uma frase assim, para você entender. Eu quero viver a vida. Eu quero aproveitar a vida. O pai poderia ter dito não, poderia ter batido o pé e falar, rapaz, você está pensando o quê? Eu tenho de sustentar todos esses anos. Eu nem morri ainda, você já quer parte da herança para você? Deixa de ser menino, rapaz. Você não é crente não, você é moleque. Já dizia o pastorzão. Mas o pai não. Por quê? Deixa eu falar algo para você que nós lemos aqui na Bíblia. Existem lições que nós só vamos aprender no chiqueiro. Você pode repetir? Ou no curral. Não sei. Por quê? Esse menino, ele tomou a decisão de ir viver a vida. Não, eu vou viver uma vez só, eu tenho que aproveitar. Mas ele esqueceu de um princípio. Qual o princípio? Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Eclesiastes, chamado Livro do Pregador. Vai lá comigo. Se você abrir a Bíblia no meio, você vai achar mais ou menos Salmos, Provérbios, vai caminhando aí. Aí você vai achar Eclesiastes, depois Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos.
Então acompanha comigo aí. Eclesiastes, capítulo 12. Pode deixar assim, tá, meu filho? Adson, né? Adson, obrigado. Quantos vocês acharam aí? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade ou juventude. Então, isso é um conselho. Deus está dizendo assim, olha, enquanto você for moço, moça, menino, menina, jovem, lembra-te do teu Criador. Por quê? Antes que venham os dias maus. Então, o que é que Deus está dizendo para nós? Deus está dizendo assim, dias maus virão na vida de todos. Ele não nos isentou de dias maus. Vamos para o Novo Testamento e nós encontramos Paulo escrevendo para a igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, e o Paulo está dizendo também do dia mau. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais vencer, suportar no dia mau. Então nós temos um princípio estabelecido, um princípio eterno, que serve tanto para uma aliança que nós chamamos de antiga, como para uma aliança nova. Os dias maus virão. Os dias de crise baterão na nossa porta. As dificuldades, elas virão. Eu fico imaginando, eu posso falar porque está exposto na internet, mostrei para você, como deve estar o coração dessa pastora chamada Bianca Toledo, que está no segundo casamento, e o filho, em que era de um outro do primeiro casamento, foi abusado sexualmente, ela falou a respeito disso, por um homem que traz um título de quê? De pastor. Como é que administra um negócio desse, gente? É o dia mau que bateu na porta da casa dela. O dia mau, ele vai bater na sua porta. O dia mau, ele vai bater na minha porta. E esse dia mau não é um dia. Isso pode ser 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ou pode ser a vida toda. Imagina você ter um filho. Em uma situação de vício de droga, por exemplo. Há um tempo atrás eu estava conversando com o prefeito da nossa cidade. E ele falando quantas clínicas ele já internou o menino dele. É um dia mau que já dura anos. E esse dia mau, ele vem na vida de todos nós. E nós não estamos preparados para administrar o dia mau. Nós não temos, a maioria de nós, estrutura, sabedoria. E o que acontece conosco? Aí eu vou voltar lá, em Mateus 18, 7, que eu falei para vocês. Nós nos escandalizamos. Escandalizar significa que a ferida, ela é tão forte, ela é tão violenta, que eu desisto do sonho, do propósito, do alvo, do objetivo, da fé que eu tinha. Existem feridas e existem situações que elas são irreparáveis. Vou provar para você na Bíblia. O povo, eles querem um rei. Queremos um rei, porque as nações têm rei, nós não temos. Mas Deus disse, eu dei profetas para vocês. Eu dei sacerdotes para vocês. Eu dei juízes para vocês, mas nós queremos um rei. Samuel,
Então o povo quer um rei. Então dê a eles um rei. E Deus disse assim, de acordo com a vontade do povo, é aquilo que eles vão receber. Tem um homem chamado Saul. Alto, forte, bonito, por aparência. Cara bombado. Tipo assim, Exterminador do Futuro 15. A Bíblia diz que Saul, ele sobressaía em altura acima de todo o exército. Era um monstro. Se me permite, um animal. E o povo gostou quando viu aquilo. Por quê? É como alguém disse uma vez. Eu preciso de algo que me enche os olhos. Ok. E esse menino foi ungido pelo Senhor. Porém, ele tinha um problema no seu caráter. Ele era covarde. Ele era medroso. Você já viu aquela frase que mineiro diz? Tamanho não é documento. Não sei o que tem a ver isso. Né? Mas enfim. E aí, querido? Esse moço tinha um problema de caráter. Esse moço era covarde. Esse moço não sabia administrar, cuidar da nação que Deus colocou na mão dele. Israel, a menina dos olhos de Deus. Deus colocou na mão de um homem. E esse moço deixou de consultar os juízes, os sacerdotes, os profetas, e ele foi consultar uma macumbeira. Ah, mas Samuel já tinha morrido. Mas Deus tinha outras pessoas. Só que antes disso, chegou o momento em que Samuel, ele começa a orar por Saul. E diz a Bíblia Sagrada que ele passa a noite em oração. Diga assim, vigília. Nem toda vigília é válida. Fica a dica para você. E Samuel orando a noite toda, pedindo a Deus por Saul, Senhor, tal. Diz o texto, vem a palavra de Deus a Samuel e diz, Samuel, até quando terás piedade de Saul, havendo eu rejeitado ele? Olha o que eu aprendo aqui. Que o cidadão, ele tinha mais dó de Saul do que Deus. Você sabia que isso às vezes acontece conosco? Deixa eu provar para você. Você já viu aquela mãe? Isso acontece na vida de todo mundo. Aquela mãe que tem um problema com o filho ou com a filha, e ela fala assim, olha, se eu contar isso para o seu pai... Quem já ouviu essa frase? Eu nem vou falar nada para o seu pai. Você conhece o seu pai, Ana Carolina? Ela tem mais dó do que Deus. Mas por que a senhora não conta? Pastor, ele vai quebrar ela no meio. E? Você já viu aquela frase que coração de mãe sempre cabe mais um? Só que tem um problema, mamães, me perdoa. Muitas vezes os vossos corações são egoístas. As senhoras são protetoras demais. Eu não estou falando em relação de um marido bruto, estúpido, violento, cavalo, ou um animal vestido de gente. Eu estou falando de um cidadão que deve disciplinar. Sabe por quê? Porque quando você faz com a criança, você tira aquilo que tem de maior autoridade na vida de uma família, o pai. Sabe o que Jesus fez? Ele se sujeita ao pai, mesmo sendo Deus igual a Deus.
Então a conversa tinha que ser assim: minha filha, quando seu pai chegar, eu vou dar. Se ela for católica, diz assim: você reza. Se ela for crente, você diz assim: você ora. Se ela não for nada, você diz assim: corre. Porque eu não vou omitir essa situação para o seu pai. Por quê? Porque pai é símbolo de autoridade. Mas tem os dois lados. Tem o pai que é muito grosso, muito estúpido. E tem aquele que é o motorista da perua Kombi. Pamonha, pamonha, pamonha. Entendeu? Acho que vocês não tinham entendido. Por isso tem que explicar. Então, o que diz aqui o texto para nós? Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, antes que cheguem os anos que você vai dizer, não tenho neles contentamento, ou seja, não tenho alegria. Eu não vou dizer todos, mas muitos vão envelhecendo, e por não ter lembrado de Deus, do Criador, não ter cuidado da sua saúde, da sua vida, é aquela pessoa que vive toda dolorida. Cada dia ela tem uma dor num lugar diferente. O dia que não dói nada, ela fala: me dói os cílios. Veja bem, querido, a Bíblia nos dá uma orientação que nós devemos nos lembrar do Criador nos dias da mocidade. Por quê? Porque a semente que você plantar, escute isso, a semeadura, ela é opcional, é uma escolha sua. Eu escolho plantar ou não plantar. Mas a colheita, ela é obrigatória. Diga, a semeadura é opcional, porém a colheita é obrigatória. De novo. Ótimo. Esse menino, voltando lá em Lucas, ele chega para o pai e fala assim: pai, o negócio é o seguinte, eu quero viver a vida. Eu tenho um exemplo desse meu irmão mais velho que está aqui tanto tempo com o senhor e não sai disso. Eu não quero isso para mim. Eu quero experimentar coisas novas, eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, eu quero me divertir. O pai, provavelmente um pouco psicólogo, inteligente, um homem sábio, ele olhou para o menino e ele deve ter chegado à seguinte conclusão: esse menino só vai aprender quebrando a cara. Você conhece alguém assim? Que não adianta você falar. A pessoa só aprende depois que ela vai parar no chiqueiro. E o pai falou: então tá bom. Eu vou dividir as terras, vou deixar a parte que é do seu irmão, a parte que é minha, e eu vou te dar a sua parte. Vendeu, deu o dinheiro na mão do garoto, alguns dias depois ele foi. Qual é a estrutura que ele tinha? Qual era o conhecimento que ele tinha para administrar a vida e o dinheiro? Ele não tinha. Nenhum. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você nasceu, você veio com um manual de instrução? Sim ou não? Veio. Como é que chama o manual de instrução, pastor? Mãe e pai. Minha mãe morreu, meu pai foi embora, não sei o quê. Quem te criou, meu filho? É a pessoa que tem responsabilidade diante de Deus. Ah, mas eu fui humilhado, eu passei luta, provação. Todo mundo, já falei, tem uma história triste para contar. Todos. Todos nós temos um manual de instrução. Qual é o nosso manual de instrução? Nossa mãe e nosso pai.
Meu filho, não põe o dedo nessa tomada. A mãe vira as costas. Aí daqui a pouco ele... Eu te avisei, Luiz Antônio. Meu filho, olha, cuidado com essa amizade. Nossa, mas a senhora é tão implicante, mãe. A senhora implica com tudo, eu não posso ter amizade com ninguém. Só quer que eu tenha amizade com quem? Um cachorro, com um gato, um cavalo, com um urubu? Tem gente que ele é tão desobediente a Deus e tão desobediente aos pais que ele fala assim, pastor, não foi a cegonha que me trouxe, foi o urubu rei. Não é possível, eu sou muito azarado na vida. O que acontece com esse cidadão aqui? Ele simplesmente fala, pai, adiós, me voy, e ele foi. Ele sabia administrar o dinheiro que o pai colocou na mão? Não. Ele sabia administrar a própria vida? Não. Era uma pessoa fácil de ser influenciada? Sim. E aí, querido, ele foi perdendo o seu dinheiro. Ele foi, enquanto tinha dinheiro, tinha amigos. Ele foi caindo na promiscuidade, no pecado. E um dia, a crise, o dia mau veio. Diz a Bíblia, lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus. Aí o dia mau veio. O que aconteceu? Houve uma fome naquela terra. Diga comigo, crise. De novo? Então, o dia mau pode se chamar crise. Ele começa a correr para lá e para cá e ele não encontra emprego. Imagina um judeu cuidando de porco, que a Bíblia diz que para o judeu é um animal imundo. E ele começa a passar necessidade e ansiar por comer. Coisa básica da vida, comida, bebida, vestimenta, coisa básica. E diz a Bíblia que ele ansiava por comer a comida que se dava para os porcos, porém ninguém lhe dava nada. Aí diz o texto que algo aconteceu. O que aconteceu? Versículo 17. E caindo em si disse, diga comigo, caindo em si. O que é cair em si? Você já falou para alguém assim, fulano, pelo amor de Deus, acorda. Você não está vendo, não? Olha, isso aí vai te levar para o buraco. Aí tem uns ignorantes que falam assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Quem já ouviu isso? Irmão, nem eu sei o que eu estou fazendo. Nós não sabemos o que nós estamos fazendo, não. Escute o que eu vou dizer. Vou pegar a palavra de Jesus. Jesus na cruz, Jesus faz uma oração assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo. Por quê? Nós não conseguimos medir consequência dos nossos atos. Vou falar de novo. Nós não conseguimos medir as consequências das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos sonhos, dos nossos alvos, dos nossos propósitos. Nós não conseguimos medir consequência disso. E quando as coisas começam a dar errada, aí o que nós fazemos? Pastor, eu não sei, eu acho que eu joguei pedra na cruz. Aí o céu se abriu, Deus olhou para mim e disse, eu te odeio, Luiz Antônio. Meu filho, você não pode colocar culpa em Deus em consequência de decisão errada. Vou falar de novo. Eu, Paulo Lemos, nós não podemos colocar culpa em Deus por causa de nossas decisões erradas. Por isso que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há segurança. Nós temos 66 conselheiros aqui, ó. Consegue entender isso? Então, o que acontece conosco? Nós fazemos escolhas erradas
e nós não reconhecemos. Nós acusamos Deus. Agora, esse menino teve uma coisa boa. O que ele teve de bom? Eu queria que você fosse comigo aí, anotasse isso aí. Lucas capítulo 15. Por favor. Eu quero que você mexa na Bíblia, não vou colocar no telão não. Diz assim, ó. E caindo em si, versículo 17, Lucas 15, 17. O versículo 18 diz assim, ó como ele caiu em si. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei. O que ele vai dizer? Pai, eu pequei, eu errei, eu falhei. Eu falhei contra o céu, onde está o trono de Deus, e eu falhei contigo. O que ele faz, gente? Com esse texto aqui, o que ele está fazendo? Ele reconhece o erro. Imagina José na prisão, e ele falando assim, ó Deus, meus irmãos, aquela cambada, me venderam como escravo, Deus. Eu estou nesse sofrimento. A história é muito bonita de José. Não é esses filmes vagabundos que passam na televisão. A história é da Bíblia. Chega um momento que ele se mostra aos irmãos e ele diz assim, Deus permitiu, Deus me mandou na frente para que hoje eu pudesse suprir e ajudar vocês. Olha o que José diz. Mesmo sendo injustiçado, ele não acusa nem Deus nem os irmãos. Pastor, sabe por que eu sou assim? Porque meu pai e minha mãe nunca me apoiou. E? Sabe por que eu sou assim? A culpa é da Dilma. Sabe por que eu sou assim? Então, nós sempre apontamos o dedo para alguém. Querido, no morro de amores para o partido político, não tenho partido político, não sou candidato a nada. Quando tem ano de eleição, vem a turma aqui, eu faço uma oração, Deus abençoe, você vota em quem você quiser, eu tenho meu candidato. Agora, quero dizer algo para você. Independente da situação que está no nosso país, Deus não saiu do trono. O trono não está vazio. Deus continua sendo um pastor que cuida das suas ovelhas. O Senhor, Ele tem que ser o seu pastor para que nada lhe falte. Não é só um salmo bonito, não. Aí diz o texto assim, o menino se levanta, e ele diz, versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele reconhece que tomou a decisão errada. Pai, a culpa não é sua, não é de Deus, eu quero dizer que eu pequei, eu errei, eu falhei, eu fui parar no chiqueiro, eu passei fome, eu gastei todo o dinheiro, a culpa foi minha. Mas sabe o que acontece conosco? É que nem time de futebol. O Brasil, tá, pastor, graças a Deus que tirou o Dunga. Vai lá, vai você ser técnico. Porque esses políticos aí, então vai lá, se candidata e vá. Subir no altar, é muito fácil pegar o microfone, então sobe aqui e prega. Atenda as pessoas, aconselhe, faça o que eu faço. Ministre a pastores, ouça as lágrimas dos pastores, a luta, as dificuldades, vá, faça. É muito fácil a gente acusar e apontar o erro para o outro. Nós não somos humildes o suficiente para dizer assim, cara, eu estou fazendo é nada. E aí, qual é o problema? Parece uma redundância o que eu vou te dizer, mas não é. Toda situação gera uma outra situação. Desculpe-me se estou sendo redundante, mas é mais ou menos assim. O menino vai, gasta todo o dinheiro, se perde, promiscuidade, isso, aquilo e tal. A ficha cai, ele reconhece que errou, ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele volta, o pai o recebe como o quê?
Como que o pai recebe? Pois é, eu te avisei. Eu não te falei para você? Você não quis me ouvir? Então, depois do te avisei, o que vem? A segunda frase. O bem feito. Então, eu te avisei, bem feito. Quem já ouviu isso? Então, diga para o vizinho, te avisei, bem feito. Ótimo! Nós não somos assim? Pastor, eu não falo... Conta outra para me dormir. Olha que uma situação, ela mostra, as situações, elas mostram quem nós somos, gente. Isso é fantástico. O menino volta e ele se ajoelha e ele fala, pai, eu pequei, eu errei, eu reconheço, não sou digno de ser chamado teu filho, me trata apenas como um empregado, um servo, um escravo. O pai fala, não. Por causa da sua atitude humilde em reconhecer, eu vou promover você. É assim que Deus faz com a gente. O irmão mais velho, aí mostra a ferida na alma. Sempre vai haver entre irmãos, família cristã, família das igrejas. Sempre vai haver uma rixa, uma disputa. Isso aí a gente não pode tapar o sol com a peneira, como diz o ditado. Ele está chegando em casa, depois de um dia de trabalho, cansado. Ele chama um funcionário e fala assim, o que está acontecendo? Rapaz, o seu irmão voltou, seu pai está tão contente. E aí ele ganhou algum dinheiro? Não. Perdeu tudo. Parecia um porco quando estava chegando aí. Uma sujeira, uma caatinga. E o que o papai fez? Seu pai mandou matar o bichinho, fazer um churrasco, colocou um anel no dedo dele, mandou colocar sandália nos pés, deu um banho nele, fez a barba dele, mas ele está um chuchu. De tão bonitinho. E seu pai contratou uma banda aí, entendeu? Uma banda aí. Patrício, me fala uma banda boa evangélica. Contratou o Marcos Witt. Contratou o Marcos Witt para cantar. E aí, ou então a música gauchesca, Opus Dei, pode ser, né? É na vaneira. Já ouviram? É bem interessante. Aí, então... E aí estão festejando pelo retorno do teu irmão. Aí ele fica lá emburrado. Você já viu essa situação? Dá uma olhada para o lado aí. Isso. Ah, mas não seja assim, irmão. Discretamente. Aí ele fica emburradinho. Aí o que o pai faz? O pai faz? O pai vai lá e fala, meu filho, o que aconteceu? O Senhor, há quantos anos trabalho para ti, papai? Tinha que ser judeu mesmo, mão de vaca. Nunca me deu um cabrito para me fazer um churrasco. Olha aí, esse teu filho, nem era irmão dele mais. Esse teu filho gastou tudo. O senhor nunca me deu uma oportunidade. Você quer ver isso na igreja? Pastor, já pedi várias vezes para me cantar junto com as irmãs, ninguém me chama. Eu quero cantar, eu quero estar em cima. Levante as mãos, eu quero cantar. Eu quero levantar minha saia assim, que nem baiana, e falar aleluia e tal. Não é levantar a saia, é balançar a saia. Então ninguém me chama. Eu estou muito magoada, muito ofendida, porque eu já estou aqui já há muitos anos. Aí chegou esse cidadão aí que era pecador, sujo, catiquento, mulambento. O senhor já colocou ele lá para cantar. É a mesma situação. Meu filho, tudo que eu tenho, tudo, é seu. O seu irmão estava perdido, não havia mais esperança para ele. Vamos nos alegrar com isso. Vamos festejar, vamos ficar contentes. Mas sabe o que acontece? Pode fechar a Bíblia que eu encerro. Isso aqui é aquilo que nós chamamos de crente velho. Diga aí, crente velho. De novo. Outra vez. Mais alto. Última vez. O que acontece com ele? A síndrome do senhor Frederiksen. Quem é ele? Quem assistiu o filme Up, do velhinho?
que não queria vender a casa de jeito nenhum. Crente velho fica daquele jeito. Mas sabe o que Deus tem que fazer com crente velho? Vou te dar a dica. Colocar um crente novo perto de você. Não é verdade? Você não viu o menininho que fez o cara mudar? Quem não assistiu o filme ainda? Aquele filme é bíblico. Só não está na Bíblia, mas é bíblico. O princípio é o mesmo. Nós vamos envelhecendo, gente. Meninos, pode subir aqui que eu já vou encerrar o culto. Nós vamos envelhecendo e nós entendemos que conforme eu envelheço na fé, mais de Deus eu mereço. Só que é o contrário. A Bíblia diz que a quem muito pecou, muito Deus amou. Você entende que os valores de Deus é diferente do nosso? Sim ou não? É diferente. Isso acontece conosco. Nós achamos que por causa de anos servindo a Deus, o Senhor, nós somos mais privilegiados. Não, eu já estou servindo a Deus há muitos anos, e aí eu quero dizer para você, deixa eu dar uma dica para você aqui, para você poder entender. Todo filho espiritual, ele sempre vai mais longe que seu pai. Vou falar de novo, eu não tenho problema com isso. Todo filho espiritual, ele sempre vai mais longe que seu pai. Por quê? Olha para mim. Vem aqui, um de vocês aqui. Eu caminhei, vem cá, pode vir meu filho, não precisa ter medo não. Não vou bater em você, eu prometo. Ok? Então, fica ali, perto do violão ali. Olha para mim. Eu caminhei no Evangelho. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 20 anos, 30 anos, não sei. Se Jesus não voltou, eu morri. Mas durante um período de tempo, 5 anos, 3 anos, 4 anos, 9 anos, não sei, um período de tempo, um filho espiritual caminhou comigo. Ou 2, 3, ou 5, ou 50, ou 1 milhão, não interessa. Ok? Fica aqui do lado. Quando a minha carreira termina aqui, eu saio de cena, ele não precisa começar do zero. Tudo que eu conquistei em unção, em graça. Tudo que eu conquistei através da minha fé é transferido, é depositado para o filho espiritual. Ele não volta, ele prossegue daqui para frente. Então, se eu conseguir caminhar 10, ele vai conseguir caminhar 20. Você entende isso? Obrigado, meu filho. Então, todo filho, ele tem, é direito, ele ir mais longe que o seu pai. Mas nós não. Já estou no Evangelho já há 35 anos. O outro chegou aí semana passada, o pastor já deu o microfone para ele cantar. Como é que chama isso, gente? Eu respondo, burrice espiritual. É princípio de Deus. Se você é um filho espiritual, você tem um pai ou uma mãe espiritual, que ama você, que cuida de você, que instrui você, que você está caminhando, está ouvindo, está aprendendo. Quando ele sair de cena, é você que Deus promove. Com Deus não tem tempo de serviço não, tá, irmãos? Eu já estou aqui no Evangelho, eu conto às vezes isso, mas eu tenho consciência. Às vezes nós achamos que não, estou já no Evangelho já há 45 anos e tal, então vai chegar o momento que Deus vai descer do céu e vai falar algo para mim, tipo assim, eis que vos digo, és agora querubim. Você entende o que eu estou dizendo? Se engane não. Eu queria que você ficasse de pé. Quais são os filhos que você tem? Quais são as pessoas que você ganhou para Jesus? Fique feliz se essas pessoas forem mais longe que você. Vou falar de novo.
Fique feliz, seja grato a Deus. Às vezes você tem um discípulo e você fala assim: gente, esse menino, ele é mais rápido do que eu. Eu corro, ele voa. Fique feliz com isso. O filho tem que ir mais longe que o pai. Agora ele precisa entender que existem lições que, infelizmente, se ele não ouvir, ele vai aprender no chiqueiro. Mas nunca deixe de orar pelo seu filho, pela sua filha, tanto os biológicos quanto os espirituais. Sempre ore por eles, sempre ore. Não desistam, porque Satanás sabe que é um princípio de Deus. O filho sempre vai mais longe que o pai. Só para encerrar, Jesus veio à terra, desceu. Jesus caminha na terra, morreu. E Jesus vai no lugar que o pai nunca foi. O pai sabe, mas nunca pisou lá. Ao inferno. Até nisso Jesus foi mais longe. E foi no inferno que ele venceu o diabo. Foi ali. Então, querido, talvez nessa noite você está aqui e você tem passado tantas lutas, dificuldades, problemas. Você tem se chateado porque existem pessoas que estão conseguindo coisas mais rápido que você. Não se chateie por isso, se alegre. Fique feliz. Uma das maiores igrejas do mundo está na Coreia do Sul, que é do pastor David Yong-Soo. Ele chamava-se Po Yong-Soo, ele mudou o nome dele, David Yong-Soo. Que é uma das maiores igrejas do mundo, é onde o povo mais ora. Grande homem de Deus, escritor, pastor, palestrante, inteligentíssimo, etc. Um grande homem, sim. Mas quem ganhou esse homem para Jesus é maior do que ele. E não se sabe nem... Eu sei que é uma moça, ele conta a história no livro, mas é uma pessoa que não é conhecida. Não é conhecida do homem, mas é conhecida de Deus. Então a pessoa que ela ganhou para Jesus, ela não tinha ideia de onde essa pessoa foi. O filho foi mais longe. Apresenta tuas mãos a Deus e diga assim: Pai, que os meus filhos, ainda que você seja solteiro, não importa, diga assim: que os meus filhos, biológicos e espirituais, possam ir mais longe do que eu. No nome de Jesus. Eu não quero ser desobediente, ranzinza, mal agradecido como o filho mais velho. Eu não quero ser irresponsável como o filho mais novo. Eu não quero aprender lições de modo mais difícil, mas eu quero aprender ouvindo, observando e obedecendo, no nome de Jesus. Eu queria que você agradecesse a Deus pela oportunidade que Ele te deu de você estar aqui hoje. Pai, no precioso nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome. Nós vamos retornar para a nossa casa, Senhor, mais fortalecido. Nós vamos retornar para a nossa casa mais grato, mais feliz. Nós vamos retornar para a nossa casa um sorriso nos nossos lábios. Nós não vamos ficar tristes, chateados ou magoados, porque os nossos filhos estão indo mais longe do que nós. Nós precisamos deixar de ser negligentes e irresponsáveis, Senhor, porque às vezes o dia mal vem, mas nós não sabemos administrar. Oh Pai, no precioso nome de Jesus, abençoa Teu povo, Tua igreja. Abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada moça, cada rapaz, cada um que está aqui na Tua casa. Que eles sejam bênção, Pai, no nome de Jesus. Que eles possam se lembrar do Criador ainda na juventude, não virar as costas e não abandonar. Porque muitas vezes, Pai, nós colhemos coisas que plantamos. Não é castigo, não é juízo, mas é consequência. Castigo e juízo é outra coisa. Então ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o céu e diga: a Ele honra, a Ele glória,
a Ele louvor, a Ele adoração. Eu recebo a tua palavra e eu creio no nome de Jesus. Agradeça a Deus com suas palavras, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz hoje e sempre. Você tem uma noite abençoada, uma semana de vida, de vitória e de conquista. No nome de Jesus. Que você possa ser um filho e uma filha. Que possa caminhar ouvindo o teu pai e tua mãe espiritual. Que possa honrar o teu pai e tua mãe espiritual. Que possa reconhecer que o eu é seu como filho e como filha. E não acusar o seu pai ou sua mãe. Não acusar o seu pastor, sua pastora, o seu líder, não acusar o seu discipulador, a sua discipuladora. Não faça isso, mas que você reconheça que se algo aconteceu, você é responsável. Não seja negligente. No nome de Jesus eu te abençoo. Que você tenha uma semana de vida, de vitória, de conquista, de descanso. Que Deus abra portas para você no nome de Jesus. Diga assim: eu creio, eu recebo no nome de Jesus. Eu quero que você dê um aplauso forte ao Senhor. Aleluia! Deus abençoe você.